Hello guys, aqui é a Márcia do Private Lesson e estamos aqui para o quadro A Minha Vida na Gringa, que fala sobre pessoas que tiveram a oportunidade de vivenciar o inglês lá na terrinha do Tio Sam. E hoje nós temos a Natasha, que é aquela blogueira, ok? She's the digital influencer, ok? Natasha, say hi e diga pra eles o que te levou aos Estados Unidos, Natasha. Oi, gente, tudo bem? Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei quem hoje você não está assistindo. E o que me levou para os Estados Unidos foi uma viagem em família. E assim, eu já fui algumas vezes para os Estados Unidos e dessa vez foi diferente. Um pouquinho, assim, diferente, que foi no final do ano, aeroporto lotado e eu tive, assim, uma experiência maravilhosa, só que não. Ok, eu sei dessa experiência, Natasha. Foi muito maravilhosa. Seguinte, cheguei na imigração, a primeira coisa que acontece quando você chega nos Estados Unidos é passar pela imigração. E é aquele nervoso, né, gente? Que tu não sabe se tu entra ou se tu vai voltar deportado pro Brasil. A gente faz aquela aula, gente, uma aula uma inteira aula de sobre o perguntas. que a pessoa da imigração vai falar. Ele não fala nada, ele não fala nada, mas a gente faz, assim, milhares de práticas para esperar aquele momento. Ele faz só algumas perguntas meio assim, certas, sabe? Por exemplo, quanto você está levando de dinheiro? Não, isso em alguns casos, agora nem tá mais. Agora você só passa, bate uma fotinho e já Depende do entra. aeroporto. Isso. Depende do aeroporto. O de Miami só bate a foto Isso. e entra, não precisa de mais nada. Como eu tava no Fort Lauderdale, eu tive que passar tudo bem, pelo carinha lá, pela polícia. E aí é que foi o problema. Aí Então, começou. conta. Então, eu tava muito nervosa. Porque assim, como a gente não sabe o que esperar, pra mim, se fosse em Miami, tava tranquilo. Só bater a foto e ok, pronto, suave. Só que ir falar com o moço, aí realmente eu não tava pronta pra essa entrevista. Então, assim, gente, ela vai considerar isso como a experiência inesquecível, tá? Super inesquecível. Acho que eu nunca... Quando eu estiver velha, eu vou falar dessa experiência. E aí, como eu tava nervosa, ele começou a entrevista e eu fiquei responsável pela minha família, falando inglês com ele pela minha família. E aí ele perguntou quantas pessoas estavam comigo, aí eu falei. Ele perguntou para que cidade a gente ia, falei toda a nossa trajetória nos Estados Unidos, para quais cidades a gente ia, que hotel eu ia ficar e quanto eu estava levando de dinheiro. Aí foi o problema. Aí foi o problema. Natasha está levando muito dinheiro. Ela resolveu levar todos os dólares do planeta. Fala aí, Natasha. Não, ele entendeu errado, gente. Eu falei $6.000 e ele entendeu $16.000. O quê? Não Pra pode. quem não sabe, nos Estados Unidos você só pode entrar com $10.000. E aí ele repetiu, eu falei 6, eu ainda fiz assim, 6. Só que ela tava falando Em inglês. 16, ao Yes, invés de só- 6. E ele entendia 16, ele repetia, não é isso? Ele repetiu, e eu assim, 6, 6. Aí ele, não sei se ele se fez desentendido, não sei qual foi o problema dele, mas então ele mandou a gente para uma segunda inspeção. Quando a gente entrou... É a tal salinha. É uma a sala, salinha. Eu gente, uma passei sala por horrível, isso. É a salinha. horrível essa sala. E aí a gente foi para essa outra sala, eu super achando que tava tudo tranquilo, já tava quase dentro. E aí veio um policial federal, graças a Deus, brasileiro, e perguntou se ele podia revistar minha mala, porque o amiguinho dele tinha dito que a gente tava levando $16.000. E o que não poderia e tal, ó. E aí ele foi, revistou a nossa mala, viu que a gente não tinha $16.000 em espécie ali, e aí tudo bem, deixou a gente passar, e aí eu entrei finalmente nos Estados Unidos. Sabe, igual aquele meme do Paulo Gustavo. Entrei, né? É. Finalmente entrei. Mas aí Entrei. o que eu te pergunto aqui é... Você acha, essa experiência milhares de pessoas passam porque Todos os dias. esse medo de ir enfrentar a imigração, o que comigo há muitos anos atrás aconteceu, só que o meu não era dólar, era comida, gente. Então, assim, eu morava lá e eu queria esse negócio de levar docinho, sempre meio que gulosa, unha de caranguejo. E quando aconteceu comigo foi, assim, um cachorro passou e aí eu fiquei apavorada, porque tava cheirando e não era droga, né? Era comida. E eu tive que ir pra salinha e revistar tudo e no fim
fim era uma caixinha cheia de fritura e docinho. Então, qual é o problema? É a língua, né? É a gente não falar a língua. Aí eu pergunto pra você, essa experiência que você passou, o que ficou e o que você diria pra todo mundo, como você indicaria o que para essas pessoas não passarem o que aconteceu com você? Assim, primeiro de tudo, fazer aulas de inglês sem a menor sombra de dúvida. Inglês é primordial e aí, assim, não abro mão. Apesar de eu ter ficado muito nervosa na hora, e é normal a gente falhar na hora, depois eu fui ficando mais calma. Porque eu sabia que eu não tava levando 16 mil, não sei se ele quis fazer uma pegadinha ou alguma coisa assim, então eu fiquei mais tranquila. É você saber o inglês, saber que tá tudo bem e treinar para esse tipo de situação. Depois disso, é só colher os frutos e se divertir na gringa. Então, gente, é o seguinte, a razão da Natasha é que isso tudo que acontece com quem está assistindo a gente, muitas vezes passa uma situação que não é a esperada nos Estados Unidos, ela também pode trazer memórias e uma coisa positiva. O que foi positivo na tua vida? O que tu resolveste? Depois disso, nunca mais na minha vida eu fico nervosa em imigração e eu vou treinar meu inglês mais e mais e mais e mais. Então, e foi tudo só sucesso. Então, Natasha, obrigada. Thank you very much. I love it, okay? I love This you is too. my little girl, okay? Então, gente, tá vendo? Situações no exterior que são, assim, são inesperadas. Elas sempre vêm para a gente tirar uma coisa positiva delas. E a gente vai ter muitas histórias falando sobre isso. Só que eu vou fazer um pedido para você. Não esquece de dar o like, curte aqui, comenta. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, aciona o sininho, espalha pra galera e espera para o próximo.